Olá, então estamos de volta, segunda videoaula. Nós vamos dar continuidade então aos métodos de pesquisa e nós vamos ver, nós vimos para quem assistiu a primeira videoaula, a gente falou sobre o indutivismo ingênuo. Agora nessa segunda videoaula nós vamos falar sobre uma evolução do indutivismo ingênuo. Alguém que então, vendo como os pesquisadores executavam suas pesquisas e diziam que executavam daquela maneira como foi descrita na aula anterior, ele verificou que havia algumas incongruências. Não era exatamente aquilo que estava acontecendo. E aí ele começou a descrever melhor e estudar melhor o método. Então ele executou uma metodologia, ele executou um estudo do próprio método. E aí ele chegou a algumas conclusões. E nessas conclusões ele batizou o que ele chamou de um novo método de pesquisa como o método do falsificacionismo. Então vamos entender a respeito. Bom, primeiro temos que definir a própria palavra, porque senão vamos tirar muitas conclusões erradas. Por quê? Porque exatamente é a premissa do método, tá? Que a gente já vai entender, é a interpretação. Então temos que entender para poder interpretar, correto? Falsificacionismo é formado pelas seguintes palavras: falso e sionismo. Falso é o oposto de verdadeiro, né? Aí todo mundo já conhece o significado. E sionismo significa a ação de verificar, correto? Então, falsificacionismo é a ação de verificar se é falso. Vejam, há uma confusão aqui, as pessoas gravam muito que o falsificacionismo, ele quer descobrir o que é falso. Ele quer escrever o que é falso. Não. Vejam bem, o método, ele parte da ideia que é possível verificar se é falso. Então ele vai partir da ideia, isso é uma premissa, é um embasamento do método, que se busca a verdade, mas por causa de principalmente um preconceito e preconceitos que a pessoa carrega dentro de si, ela pode estar mascarando ou desvirtuando a observação. E aí ela pode colocar nesses preconceitos que ela tem, ela pode colocar alguma coisa ou entender alguma coisa que não é exatamente o que está acontecendo. Então, quando tu embute isso dentro do método, tu passa a entender que tu busca a verdade, mas ela não pode não ser verdadeira. E a qualquer momento pode se verificar que aquilo que tu acreditava que era, não é mais. Isso a gente conhece bem, né? Muitas coisas que eram há 20 ou 30 anos ditas como certas, não são mais. Na ciência, então, isso está cheio, né? Vamos lá, fazendo uma retrospectiva bem rápida, em conhecimentos amplos, assim. No começo acreditava-se que a Terra era o centro do universo, né? Então, era a Terra e todo mundo girava em volta. Até que alguém foi lá, estudou, começou a verificar e verificou então que não era. A Terra girava em torno do Sol, a Lua girava em torno da Terra e os outros planetas também giravam em torno do Sol. Vejam, por causa do quê? Por causa do nível de conhecimento que mudou o entendimento do fenômeno. Então, a pessoa quando disse que o Sol, que a Terra era o centro do universo, era baseado em informações que ele tinha um entendimento. Quando esse entendimento mudou, porque não começou a se encaixar nas respostas das perguntas, não se encaixava nas perguntas, não dava a resposta correta, então o que aconteceu? Teve que se mudar. E essa é a base do método, correto? Então o que acontece? Verifica-se, né, que se busca a sustentabilidade de uma teoria através de alguma coisa, outra teoria ou observação, que refute a teoria original. Essa é a alma do método. Tu cria uma lei que é verdadeira, que explica o fenômeno, e depois tu vai tentando descobrir se existe alguma situação em que aquela lei não pode ser aplicada. Para quê? Para derrubar a lei? Não, para criar uma que realmente complete e escreva e descreva todos os fenômenos. Tá? Então o que acontece? Há um ciclo de buscar a falsidade da teoria. Tá? E quando então essa falsidade, enquanto essa falsidade não é encontrada, então a teoria deve ser verdadeira.
correto? Então a ideia é o seguinte, uma teoria verdadeira vai se sustentar enquanto ela for verdadeira. Um princípio bem básico. Vai. Bom, então a primeira coisa que muda entre o indutivismo e o falsificacionismo é a base de tudo, o começo. Lá no indutivismo a ideia começava pela observação. Aqui não vai começar só pela observação. Ela vai dizer que a observação ela é guiada pela teoria e pela pressuposição. Mas que teoria e que pressuposição? A teoria, a pressuposição que o observador carrega. Então, todos os conhecimentos que aquela pessoa, ao fazer a observação, traz dentro de si e que ela não tem controle, muitas vezes, focam o entendimento daquilo. O método assume, então, uma coisa principal, o resultado da última videoaula que vocês puderam assistir. Aquele monte de imagens, né, que cada pessoa pode ter chegado a uma conclusão diferente. Por quê? Porque carregava dentro de si um conjunto de conceitos anteriores, um conjunto de pré-conceitos. Né? Então, por exemplo, aquela imagem, né, que era redonda, cheia de quadrados, eu podia pensar que aquilo era uma pizza. Outra pessoa podia pensar que era um botão. Mas por quê? Porque ela já viu um botão parecido, porque eu já vi uma pizza parecida. Então, por analogia de conhecimentos anteriores, eu vou tentar entender o que eu estou olhando. Então, ou seja, não há observação, não há observado sem embutir também esses preconceitos. É isso que o método acaba colocando. E isso faz uma mudança muito grande. Porque então explica por que diferentes pessoas, a observarem o mesmo objeto, podem não ter a mesma descrição, podem não ter as mesmas explicações, podem não chegar à mesma conclusão. Essa é a base do método que muda tudo. Tá? Então o que acontece? Né? O observado surge de uma interpretação. Ou seja, a observação mais os seus conhecimentos prévios gera o que é observado. Já é uma mudança bem significativa quanto ao método anterior. Tá? Então, o que acontece? Nada existe se o observador não tiver conhecimentos anteriores. Como é que eu vou definir branco se eu não sei o que é branco? Como é que eu vou definir o que é um cachorro se eu não sei o que é um cachorro? Como é que eu vou definir uma cadeira se eu não sei o que é uma cadeira? Se nunca me disseram, como é que eu vou ter um conhecimento de algo que nunca me foi apresentado? Então, isso, para este método falsificacionismo, ele diz, é inerente. Não existe como, se eu tenho um entendimento a respeito de um objeto, a partir de um fenômeno que eu observo, eu estou colocando dentro dessa observação os meus conhecimentos. E isso vai me gerar o que realmente estou observando, que é chamado de observado. Tá? Então vamos lá. Então o que acontece? De acordo com o observador, esses preconceitos mudam e o observado vai mudar. Então é aí que ele começa a admitir essa questão. Isso é muito importante. Tá? E aí o que vai acontecer? Todos os conhecimentos, todas as teorias são o quê? Conjecturas especulativas. Para o falsificacionista, as leis e as teorias não são rígidas, não são imutáveis e muito menos têm obrigação de serem verdadeiras. Veja, enquanto o indutivismo dizia que tudo era verdadeiro, que tudo era inquestionável, aqui ele coloca uma questionabilidade. Será que o meu resultado, apesar de eu ter feito ele tão bem feito, será que ele realmente é verdadeiro? Ou será que pode existir alguma condição que pode, então, quebrar essa lógica? Tá? Então, qual é a grande diferença a partir da inclusão dos conhecimentos prévios? Qual é a segunda grande diferença? Enquanto o indutivismo partia da ideia que começava a pesquisa a partir da observação, a partir de uma afirmação inicial, aqui nós vamos começar por um problema. Nós vamos começar por uma pergunta. Por que isso? Por que isso é tão importante? Porque antes a pessoa observava um objeto caindo e ela dizia, o objeto cai. Aqui não, eu tenho um problema, eu não sei por que o objeto cai. Eu não tenho conhecimento, mas eu vejo que aquele objeto cai, ele se desloca
Então, em vez de eu dizer o objeto cai, eu começo com a pergunta: por que o objeto caiu? Vejam, faz uma diferença muito grande isso. Tá? E aí, o resultado, que é a teoria final, né, deve ser formulado de tal modo que possa ser testada até que seja encontrada alguma observação que mostre que esteja incorreta. Vejam bem, então ele não assume que tudo é falso. Ele admite que aquela afirmação pode ser falsa. Pode, não é. Ela é verdadeira, até que se prove o contrário. Mas quando se prova o contrário, para ele não tem problema. Tá? Então ele raciocina, né, o falsificacionismo muito parecido com o evolucionismo. Né? Aquela ideia que um animal evoluía, um bem adaptado, conseguia mutar e gerar um novo. E a ideia então é essa. Somente teorias bem feitas resistem aos testes e perpetuam ao longo do tempo. Correto? Então essa é uma boa analogia para quem entende biologia. Bom, então o que acontece? O falsificacionismo, a lógica dele é explorar a busca da falsidade das afirmações universais. Vejam bem, ele tem etapas muito parecidas, ele é praticamente idêntico. São pequenas mudanças que trazem grandes diferenças. Então, uma delas é essa, tá? Ele vai obter uma afirmação, uma lei universal que explica o fenômeno. Mas ele, em vez de querer comprovar aquela lei e querer impor que aquela lei seja verdadeira, ele vai buscar meios de provar que ela é falsa, testando e continuamente até verificar uma situação nova. Porque para ele isso não é problema, diferentemente do outro. Tá? Então, por exemplo, uma teoria muito interessante. Todos os corvos são pretos. Por quê? Porque alguém foi lá e estudou os corvos e viu um corvo preto. E aí ele disse, aquele corvo é preto. Todos os corvos devem ser pretos. E aí ele faz a observação. Na China, na África, em todo o país que tiver corvos, ele vai lá e observa os bandos de corvos. E aí ele observa que todos os corvos são pretos. E aí isso permanece, até que ele chega no ponto que ele diz, minha lei universal é esta. Todos os corvos são pretos. Só que aí um problema. Alguém observou há não sei quanto tempo atrás e deixou registrado numa biblioteca que ele observou um corvo branco. Acabou de ir por terra. Né? Uma observação que não estava incluída na pesquisa original destruiu, porque a afirmação universal diz todos os corvos são pretos. No momento que alguém fizer uma observação de um corvo branco, isso é terrível para essa lei, porque acabou de inutilizá-la. Tá? O que acontece? A conclusão óbvia é que então nem todos os corvos são pretos. Vejam, a lei previu e explicou. Todos os corvos são pretos. Mas no momento em que um foi visto branco, não se encaixa. Correto? Então o que acontece? Para o indutivista, isso é horrível. Isso é motivo dele sair, tomar uma cachaça, é motivo dele sair se matar, porque a pesquisa dele toda estava errada. Para o falsificacionismo não, ele bate palma, ele acha aleluia, finalmente alguém me comprovou que aquilo estava errado, vou poder começar tudo de novo. Né? Então ele vai começar da onde? Da base. Se viu que um corvo era preto, por que os corvos são pretos, mas eu tenho um branco? Veja, ele muda a pergunta. Em vez de antes ele perguntar por que os corvos são pretos, ele vai perguntar por que todos são pretos, ou a maioria é preto e alguns ou um é branco. Alguma coisa há que controla a cor das penas. Então ele vai ir mais a fundo. Ele vai ir atrás dos porquês. E isso para o falsificacionista é extremamente importante. É ir encontrando a cada etapa uma profundidade maior do próprio conhecimento. Tá? Então isso para ele é comum, é esperado, é perfeitamente normal. Correto? Não é nada contra o método. Pelo contrário, faz parte do método. Pode passar. Ok. Falsificabilidade como um critério para as teorias. Então, já que o método é o nome falsificacionismo, a ação de verificar se é falso, eu não posso escrever a lei universal, aquela que eu vou obter no final de tudo, eu não posso escrever uma lei que se encaixe em qualquer situação, ou em todas as situações. Eu tenho que escrever essa lei agora de uma maneira sutilmente diferente, de modo em que possa existir uma possibilidade
daquilo não se encaixar. Para quê? Para eu começar tudo de novo. Tá? Então, ou seja, para o falsificacionismo, a teoria é errada até que se prove o contrário. As leis devem ser elaboradas de tal modo que essa situação, então, exista. Então, para fazer parte da ciência, uma ideia, uma hipótese deve ser falsificável. Falsificável não significa ser falsa. Significa poder ser verificado a sua falsidade. Correto? É muito diferente. Tá? Então ela deve ser escrita de tal modo que possa existir situações em que ela não explique. Vamos dar uma olhada nisso com carinho. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 frases. Nunca chove às quartas. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Objetos pesados, quando liberados próximos da superfície terrestre, caem diretamente para baixo, se não forem impedidos. 4. Quando um raio de luz refletido em um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo da reflexão. Vamos lá. Todas essas escritas, essas leis universais, elas são falsificáveis, ou seja, é possível verificar se ela é falsa? Vamos usar como exemplo a primeira, que é a mais fácil. Nunca chove às quartas-feiras. É fácil de eu verificar isso. Hoje, aqui agora é segunda, correto? Então eu espero a terça, espero a quarta. Olho para a rua, tá chovendo? Ok. Errou. Porque ali está escrito nunca chove às quartas. E eu cheguei na quarta-feira e estava chovendo. Mas ele não estava. Então eu espero a próxima. E eu vou indo de quarta em quarta e vou verificando. Se isso aqui estiver certo, significa que nunca vai chover às quartas-feiras. Agora, na primeira quarta-feira que chover, bailou. Agora, vamos lá. As observações de 1 a 4 são verdadeiras? E essa aqui é mais sutil de descobrir que não. Vamos lá. A primeira é fácil de descobrir, né? Porque a gente sabe, não chove sempre todas as quartas-feiras. Mas a segunda tem um truquezinho. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Será que isso é verdadeiro? Todas as substâncias expandem. Se tu pensar em quase todas as substâncias naturais e normais, essa frase se encaixa. Mas se tu estudou o comportamento físico, a densidade da água, tu vai lembrar que até 4 graus, quando esfriada, ela contrai. De 4 a 0, ela expande. Ela diminui a densidade. Então, seu volume se expande. E assim, quando ela congela a 0, teoricamente, e diminui a temperatura para temperaturas negativas, ela continua se expandindo. Então, a temperatura na qual a água tem o menor volume é 4 nas CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Claro, tá? Galera, eu estou falando nas condições normais. Então, em 4 graus, ela vai ter o menor volume, a maior densidade. Se eu aquecer, ela expande, mas se eu resfriar, ela também expande. Veja, isso aqui não se encaixa. Porque não são todas as substâncias que expandem quando aquecida. A água expande quando esfriada. Então, ela é falsificável e ela pode ser verificado que ela não é verdadeira. Existe uma situação, tá? A segunda, até agora, é fácil. Por quê? Olhem bem, fala da superfície terrestre, correto? E também coloca uma condição, caem diretamente para baixo se não forem impedidos. Então, por exemplo, vale para essa situação se eu pegar uma bolinha, por exemplo, eu pego uma bolinha de ping-pong, correto? E eu solto a bolinha de ping-pong. Ela vai cair. Eu não preciso nem mostrar aqui no vídeo. Não preciso ter uma bolinha de ping-pong. Todo mundo sabe que ela vai cair. Agora a pergunta é, aqui está escrito, desde que não sejam impedidas. Então vale para essa lei se eu tiver um jato de ar aqui embaixo que vai empurrar lá para cima? Não, não vale, porque tem uma força impedindo, a força do ar subindo. E se eu soltar essa bolinha de ping-pong, né, dentro de uma piscina ou dentro do mar, a força de empuxo vai empurrar a bolinha para cima. Então também não vale. Vejam como a lei é fácil, né? E a princípio, se nós pensarmos em todas as situações,
dentro do que está escrito, ela é verdadeira, correto? Mas pode ser verificada. Mas é só na superfície terrestre. Se chegar na superfície da Lua, não, já essa lei não vale. Tá? Assim como a quarta também, são facilmente verificáveis. Vamos lá. Então vamos lá. Como é que o falsificacionista não gosta, detesta, né, que as leis sejam escritas? Esse exemplo, uma afirmação não falsificável. Ou está chovendo ou não está chovendo. Todos os pontos de um círculo euclidiano são equidistantes do centro. A sorte é possível na especulação dos esportes. Não dá, o falsificacionista diz, cara, isso não é uma lei universal válida. Por quê? Porque sempre vai se encaixar. Olha bem, se estiver chovendo na quarta, ou se estiver chovendo, a lei explica. Ou está chovendo ou não está, são só duas condições mesmo. Né? A 6 é a própria definição do círculo euclidiano. Isso é a definição. Então não tem como comprovar, tá certo. E a última assume que quando eu perco foi porque faltou sorte. Então também isso explica. Para o falsificacionismo isso não ajuda. Agora vamos seguir esse raciocínio e vamos se perguntar. Será que para um falsificacionismo a psicologia seria aceita? E eu peço desculpa aos psicólogos porque não estou desrespeitando o conhecimento. Só estou levando em consideração a esse método. Né? Aí para esse método não seria. Por quê? As leis da psicologia elas são adaptáveis de acordo com a situação e de acordo com a pessoa que está entendendo sobre aquela situação para ver qual a lei ou qual o conhecimento que se encaixa melhor. Então, dada essa peculiaridade dessa ciência, né, para o falsificacionismo, psicologia não é ciência. Entenderam a questão? Para ele, correto? Então já é outra questão. O fazer ou não fazer, eu consigo encaixar de qualquer jeito. Isso não é aceito pelo falsificacionismo. Isso não é aceito, correto? Vamos lá, segue. Grau de falsificabilidade, clareza e precisão. Isso são 3 fundamentos básicos para a escrita da lei universal. Tá? Então, as afirmações universais, as leis e teorias devem ser claras, decisivas sobre o mundo. Quanto mais afirmativo, maior a probabilidade de se verificar a sua veracidade. Então, é isso que o falsificacionista quer. Ele quer uma lei que possa verificar a falsidade. Para que eu possa verificar se ela é falsa ou não, se ela é verdadeira, ela tem que ser muito bem escrita. Então, ela tem que ser precisa. Espaço e tempo e condição. Tá? Isso é uma questão. Então, isso. Então, por exemplo, Marte se move em uma elipse em torno do Sol. E a frase B, os planetas se movem em elipse ao redor das suas estrelas. Entre essas duas, o falsificacionista sempre vai preferir essa. É muito mais específica do que essa, mas é válida. Porque eu posso verificar que algum planeta não se mova em relação ao seu Sol, mas à sua estrela. Mas fica mais difícil, porque eu tenho que testar todos os planetas em todas as estrelas da galáxia para comprovar isso. Esse aqui é mais fácil, correto? Então, isso é uma questão muito importante para o falsificacionista. Tá? Ou seja, o falsificacionista sempre vai preferir esse tipo aqui. Ele vai preferir a expressão tipo A, mais fácil de ser comprovada. Correto? Vamos seguir o baile. Ok, tá? Então, a importância da qualificação. As leis, as afirmações universais, elas têm que ser qualificadas. Escrita clara, que facilite a verificação da sua falsidade. É isso que ele quer. Então, isso é uma questão bem importante. A ordem de prioridade ou eficiência é dado não pela abrangência que a lei atinge, mas sim pela especificidade a qual ela é escrita. Então, quanto mais específico, melhor para um falsificacionista. Claro. Então, vamos lá. Já devem ter verificado pela minha fala que o falsificacionista ele é um tanto quanto complicado. Né? Por quê? Ele busca a verdade. Ele quer a verdade, ele quer a explicação para aquele fenômeno. Mas ao mesmo tempo, depois que ele faz de tudo para destruir aquela teoria. Pelo menos é o que, por uma pessoa que não entende o método, ou nunca viu o método na vida, tem essa impressão.
É uma relação que eu coloco assim, ó, é uma relação de amor e ódio. Parece, mas não é, porque ele não tem apego ou vínculo com a teoria em si. Ele tem um vínculo, ele tem um apego em descobrir a verdade, em descobrir o real fenômeno. E aí entendam, por que ele tem essa relação de ódio de querer destruir depois? Porque ele sabe que durante todo o processo de pesquisa, desde a observação até a conclusão, a geração da lei universal, tem um fator importante que rege tudo isso, que é o conhecimento prévio, é a interpretação. Aquele conhecimento prévio faz com que diferentes pessoas cheguem a diferentes conclusões. Qual a conclusão que está mais certa? Ou todas podem estar erradas, ou todas podem estar certas, ou as duas ao mesmo tempo. Então ele precisa verificar, para ele se sentir seguro, ele precisa ter certeza que aquela lei é verdadeira. Então qual é o único jeito de testá-la? Colocando em prova. Essa é a ideia. Ele quer ter certeza que a lei está certa, mas ele precisa colocar a prova. Entendeu? É como um carro. Não tem o famoso crash test de um carro? Ou seja, o fabricante ele faz de tudo para que aquele carro seja o mais seguro. Aí o que ele faz? Depois que ele construiu o carro, ele vai lá e faz o quê? Bota numa máquina que joga aquele carro com bonecos de teste contra uma parede sólida e destrói o carro todo. Por que ele faz isso? Para ele ter certeza que as pessoas, ou seja, os bonecos, vão sair vivos, porque ele prometeu que não é o carro que não vai ser destruído, é as pessoas que não vão morrer. Vejam, é a mesma relação, parece uma relação de amor e ódio. E não é, é que o resultado final tem que ser exato, tem que ser preciso e tem que ser correto, que é a lei universal. Correto? Então não há problema nenhum, em primeiro ponto, ele não tem problema em ser rápido, em gerar suas teorias. Ele não tem problema nenhum se ele fizer uma observação e já criar uma teoria baseada nela, porque ele sabe que aquela base de dados, que é muito pequena nesse caso, de 1, é o suficiente para ter uma ideia. Mas logo cai e tu começa de novo. Vejam, no indutivismo a ideia era ter o maior número possível. Mas será que é possível cobrir todas as possibilidades? É isso que o método também questiona. Não é possível cobrir todas as possibilidades, isso é impossível. Então se é impossível chegar à conclusão correta. Então eu devo ter uma margem de erro relacionada com a interpretação, com o número de observações, com as variáveis dessas observações. Ele aceita esse fato. Então ele sabe que ao criar uma lei é uma questão de tempo. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser 100 anos, um século, mas um dia aquela lei não vai se encaixar e vai ter que ser reconstruída, ou modificada, ou até destruída completamente, e ignorada mais. Tá? Então vamos lá. Do ponto de vista como um método de pesquisa, o falsificacionista vai seguir essas etapas. Então a primeira começa pelo problema, vejam, não começa pela observação, que são as perguntas sem a resposta. Por que a maçã cai? Por que os morcegos não batem nos objetos? Por que o golfinho consegue achar objetos? E assim vai, qualquer coisa começa com uma pergunta, um porquê ou como, diferente do indutivismo que dizia isso acontece, correto? Aí vem a observação do problema e a formulação do quê? Da hipótese. O observado mais o conhecimento prévio da pessoa gera observação. Aí o que eu faço? Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma ideia inicial. Será que os morcegos não batem no escuro porque tem uma visão muito boa? E eu vou começar a elaborar o quê? Testes. Testes para comprovar isso daí, para verificar se é verdadeiro ou não. Então, vendo o morcego e passo ele numa sala escura sem objetos. E aí não bate ninguém, então não é a visão. Então vou ter que descobrir o que é. Aí vem a elaboração então das afirmações singulares e coleta dos dados a partir dos experimentos. Faço igualzinho como indutivismo. Crio uma série de testes com uma série de variáveis para tentar obter meus dados. 4. Elaboração de afirmações universais que expliquem e prevejam a solução do problema pelo uso da dedução. Essa etapa é igual. As leis e teorias devem ser claras e objetivas, de modo a se verificar sua falsidade. Aí é que muda a diferença, na escrita da lei. E agora vem a principal diferença.
Quando ele faz essa busca da falsificabilidade, ele vai cair em duas situações. Ou a lei e a teoria se sustenta, ou seja, explica o fenômeno, prevê o fenômeno de maneira correta, ok, perfeito, vai seguir adiante, ou ela não consegue se sustentar, ela fracassa em uma nova situação, em alguma coisa que acontece de novo. Para ele isso não há problema, porque está previsto que isso é possível de acontecer. Não é que vai acontecer, é possível. O que acontece? Volta tudo. Só que agora o problema, a pergunta sem a resposta, ela é diferente. Então eu não executo novamente a mesma pesquisa. Eu vou executar uma nova pesquisa com o conhecimento que eu já tinha adquirido antes. Então a pesquisa, a ciência por esse método aqui, ela vai evoluindo na tentativa e no erro, fracasso e acerto. Tá? Então vamos ver as principais diferenças, né? O problema do falsificacionismo versus a observação no indutivismo. Então o problema gera perguntas. As perguntas é que focam a pesquisa. A pergunta deixa mais ampla. Quando eu pergunto por que tal coisa acontece, é muito mais profundo, é muito mais amplo do que simplesmente dizer o fenômeno acontece. Né? Então, no caso aqui, a pergunta, por que os morcegos não batem nos objetos? E na observação do indutivismo, é uma afirmação, os morcegos não batem. Esse é mais fácil, porque é só escurecer, é só vendar, é só... Mas no final... Todas as observações, todos os testes singulares vão gerar o mesmo resultado. O morcego não vai bater e eu já sabia disso desde o início. Aqui não. Quando eu faço essa pergunta, por que os morcegos não batem, isso vem a me querer pesquisar coisas que não estão tão implícitas. E aí eu vou mais a fundo, tentando entender qual o mecanismo que faz com que os morcegos não batam. E aí vem a diferença. Enquanto no indutivismo, simplesmente os morcegos não batem, aqui eu vou chegar na resposta, né? Eles não batem porque eles utilizam ondas sonoras e os ouvidos deles captam o reflexo da onda sonora do objeto. Vejam como é muito mais rico. É uma evolução. O falsificacionismo foi exatamente proposto pelo seu idealizador como uma evolução de entendimento sobre a pesquisa em si e até para conseguir evoluir as próprias respostas. Tá? Vamos ver? Então ficamos por aqui hoje, correto? A ideia é essa. Nós estamos vendo diferentes métodos de pesquisa. Nós vamos ver evoluções a respeito da pesquisa. Significa que o método anterior não é válido? Não, não é isso. O método do indutivismo, ele é válido, só que ele tem limitações. Limitações que o falsificacionismo resolve. Mas nós vamos ver que ele também não é perfeito, existem outros métodos. Nós vamos ver no total aqui dessas videoaulas 5 métodos, correto? De muitos mais, existem muito mais outros métodos. Mas cada um deles vem a fazer a mesma coisa, resolver o problema do método anterior. Ok? Então, fiquem aí para a próxima aula ou venham outro dia e assistam então a próxima aula que virá daqui a pouquinho. Ok?